novo dia, um novo vídeo desse canal. E como vocês podem ver, é um vídeo extra, né? Tá sendo publicado num dia que não é o dia usual. Mas também é um vídeo com um tema um pouquinho diferente, né? O foco desse vídeo, como vocês podem ver no título, é respondendo perguntas sobre maquiagem para pessoas com deficiência visual. Então, roda a vinheta que eu já vou explicar melhor o porquê desse vídeo e de onde surgiu toda essa ideia. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Claro que o vídeo não é só, né, voltado para pessoas com deficiência visual, porque pode ter algumas dúvidas aqui, algumas respostas que vão esclarecer também para pessoas que enxergam, mas estão começando no mundo da maquiagem, porque tem dúvidas que pode ser de todo mundo. Mas a ideia desse vídeo surgiu da seguinte forma, né? Tem uma seguidora minha que depois ela começou a me seguir também no Instagram e a gente acabou se tornando amigas. O nome dela é Aninha, ela tem um canal também aqui no YouTube, eu vou deixar aqui nos cards e no box de informação o link do canal dela. Tem alguns conteúdos bem interessantes também. E aí, conversando, né, ela é deficiente visual e ela faz maquiagens em si mesma, né? E aí, conversando sobre isso, ela me convidou para participar de um grupo que chama Beleza Acessível, que é um grupo para meninas com deficiência visual que querem se maquiar, né? Aprender a se maquiar. E nesse grupo, então, tem algumas pessoas que enxergam, né? Que auxiliam, que nós chamamos de olhos amigos, que auxiliam as pessoas esclarecendo dúvidas ou dando dicas. Às vezes elas postam algumas fotos e a gente diz como é que tá a maquiagem, algumas coisas assim. Nesse grupo, né, surgiram algumas questões, porque às vezes a gente fala algumas coisas que são básicas, né, pode parecer básico, né, na maquiagem pra gente que tá enxergando, o que a gente tá vendo pode parecer óbvio, mas para elas fica um pouco confuso. Então, ela me mandou uma lista de perguntas aqui que eu vou responder, então, tentando explicar, né, da forma mais clara possível para elas, então. Mas esse vídeo também acredito que possa ajudar algumas pessoas que estão começando na maquiagem, que às vezes não conhecem muito, né, os conceitos básicos. Então, eu acho que vai ser um vídeo bem interessante. E aí, se você está assistindo e gostou do vídeo e tiver algumas dúvidas a respeito disso, pode deixar suas perguntas aqui, né, nos comentários, que a gente vai talvez transformar esse tipo de vídeo numa série, porque são várias perguntas que ela colocou aqui e eu acredito que eu não vou conseguir responder todas, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, porque já tá muito blá blá blá, vai ficar meio maçante. E como as perguntas eu quero responder de uma forma bem clara, pode ser que fique longa a resposta e não consiga responder nem todas as perguntas que ela já me mandou aqui. Então vão ter mais de um vídeo falando sobre esse assunto. Então a primeira pergunta que ela colocou é: por que usar a base exatamente da cor da minha pele? Ou seja, se é da cor da minha pele, por que então eu vou usar? Né? No áudio, né, que ela me mandou, né, que foi da pessoa que fez esse questionamento, ela fala: por que eu vou usar um creme, né, passar alguma coisa na minha pele, se é exatamente da cor da minha pele? Então vamos começar por aí, né? É uma dúvida realmente interessante, né? Por que eu vou passar alguma coisa se é exatamente da mesma cor? É que, na verdade, quando a gente fala que a base tem que ser exatamente do tom da nossa pele, não é bem assim, né? Não é 100% verdade isso. Porque o que acontece? O nosso rosto, ele não tem uma cor só, ele não tem um tom só. É muito difícil alguém que tenha um rosto que seja exatamente o rosto todo do mesmo tom. E isso é normal, é natural. Muitas vezes nós temos, né, a gente vai ver que o centro do rosto às vezes é um pouco mais claro ou um pouco mais escuro do que as extremidades. Algumas pessoas, como no meu caso, não vai dar pra ver aqui porque eu tô maquiada, mas eu tenho o centro do rosto avermelhado, né, levemente mais rosado do que o resto do meu rosto. Eu tenho algumas veinhas aqui e isso torna ele mais avermelhado.
E tem pessoas e eu acho que o centro do meu rosto ele é um pouco mais claro mesmo que as extremidades. Então o que que acontece? O meu rosto ele não tem um tom só. E a base ela serve então para uniformizar esse tom. Por quê? Mas por que eu preciso uniformizar o tom da minha pele, né? Na verdade não precisa, né? Isso daí é uma questão de conceito cultural. Mas se eu tô fazendo uma maquiagem, é porque eu quero realmente mexer com algumas coisas e fazer alguma pequena transformação. Senão não teria necessidade da maquiagem em si. Então, partindo do princípio de que eu quero fazer essa pequena transformação, eu vou usar uma base que seja do tom da minha pele. Mas por que eu falo tom? Em que parte, né? Eu falo do tom exato de qual parte? Geralmente a gente unifica, então, a gente procura o tom exato da mandíbula, né? Que seria assim, o final do rosto, né? Onde termina o nosso rosto e começa o nosso pescoço. Porque é onde termina a aplicação da base. Porque o resto do rosto a gente vai cobrir tudo. Então eu não preciso unificar, colocar o tom da base exato com o tom do centro do meu rosto. Por quê? Porque o centro do meu rosto eu vou cobrir. Se ele for diferente, não tem problema. Não precisa ser com a borda do meu rosto na testa. Por quê? Porque eu vou chegar com a base até a divisão com o cabelo e dali pra frente eu não vou ver minha pele. Então, toda essa parte aqui, né, do rosto, ela vai estar coberta. E aonde que vai aparecer a finalização da base? É onde termina o meu rosto e começa o meu pescoço. E aí, se a base não for do tom dessa região, vai aparecer uma divisão de cor. E aí vai parecer que eu tô usando uma máscara, talvez, né? Vai parecer que eu tô com alguma coisa em cima da minha pele. Então, a gente tenta unificar, a gente coloca uma base do tom exato da nossa pele nessa região. Não significa que ela é do tom exato da nossa pele no rosto todo. E normalmente a gente não fala isso, por quê? Porque quando a gente coloca a base, a gente vê isso, né? Então, por isso que não se fala. Mas é mais ou menos isso, né? Mas eu preciso unificar o tom da minha pele? Como eu disse, não, né? A gente não tem obrigação, isso é mais uma questão cultural. E isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos. Como maquiadora e professora de maquiagem, eu sempre coloco, né? Essa é a beleza da maquiagem. Na maquiagem nós não somos obrigadas a nada. Para mim, a função da maquiagem é trazer, né? Aumentar a autoestima da pessoa e valorizar a beleza. Fazer com que a pessoa se sinta bem com aquilo que ela está usando. Então, a gente tem que usar a maquiagem que faça com que a gente se sinta bem, bonita e confortável, né? Então a gente usa aquilo que a gente gosta, basicamente, né? Mas se nós queremos usar a maquiagem, é porque a gente quer mexer alguma coisa. É por isso que eu parto do princípio, então, que a gente vai usar uma base para unificar o tom da pele, né? Senão a gente nem precisava pôr a base. Porque também não é obrigatório usar a base na maquiagem. Eu posso fazer a maquiagem sem base. Eu vou passar o hidratante, vou passar um protetor solar e já vem com o blush, a sombra ou qualquer outra coisa assim. Mas se eu vou usar a base, então a gente vai usar a base para fazer a função dela, que é unificar o tom da nossa pele. A segunda pergunta é: qual a diferença da base para o corretivo? Geralmente as bases elas são um produto um pouco mais fino e elas servem exatamente, elas são do tom da nossa pele e elas vêm para unificar o tom da pele e nem sempre elas têm uma cobertura tão alta. O corretivo, ele, como o próprio nome diz, ele vem para corrigir. Existem dois tipos de corretivo, na verdade, né? São os corretivos que são corretores de tom, que aí são aqueles que eles têm o fundo mais amarelado ou um fundo mais rosado, um fundo mais alaranjado, que vão realmente contrabalancear o tom de uma mancha, o tom de uma olheira, para anular essa mancha, essa olheira, que geralmente esses corretivos são usados por baixo da base.
E tem os corretivos que são mais assim para criar uma iluminação, que a gente usa, que eles são mais claros que a base, que a gente usa para fazer pontos estratégicos no rosto. A gente pode fazer isso com base também, mas os corretivos geralmente eles são um pouquinho mais densos que a base, eles são um pouquinho mais... tem um pouquinho mais de cobertura normalmente, apesar de que existem corretivos levinhos que são tem bem menos coberturas do que base. Hoje em dia tem gente que faz a pele com corretivo, tem gente que usa a base para fazer a função do corretivo, mas basicamente é isso, né? O corretivo ele corrige realmente pequenos detalhes e a base ela é para ser usada no rosto todo. Mas a gente consegue sim fazer uma maquiagem sem precisar do corretivo, se eu estiver usando uma base de mais alta cobertura, ou se eu não me importar em não corrigir todos os detalhes, de tampar todas as coisas do meu rosto, ou eu posso fazer uma maquiagem fazendo a pele só com corretivo, sem precisar cobrir todo o meu rosto, usando um corretivo só para tampar as minhas olheiras e às vezes cobrir uma manchinha ou uma espinha, alguma coisa, e deixar a pele mais natural. Também é bem normal isso. Por que a base não é suficiente para cobrir determinadas olheiras? Então, porque nós temos vários tipos de base no mercado, né? Com várias texturas, vários acabamentos e vários tipos de cobertura. Tem base desde cobertura leve, cobertura média, cobertura alta e cobertura altíssima, cobertura total. A base de cobertura leve, ela vai realmente cobrir pouco, assim, ela vai só mais unificar o tom da pele, tirar aquela diferença de tons que eu falei no início, né? Deixar assim, quando a gente tem o centro do rosto um pouco mais claro que as bordas, ou então tem um tom mais avermelhado, ela vai tirar essa diferença de tons, mas ela não vai cobrir muito se a gente tem umas olheiras mais acentuadas, mais escuras, ou se a gente tem manchas, ela não vai cobrir isso daí. Ela só vai servir para acentuar esse tipo de diferença de tons. A base de cobertura média, ela já cobre mais um pouquinho. Se a gente tiver manchas claras, olheiras suaves, ela já vai cobrir. Além de fazer, diferenciar, além de unificar essa diferença de tons. A base de cobertura alta ou altíssima, daí ela já consegue cobrir bem mesmo essas manchas, as sardas, olheiras. Então depende do tipo de base que a gente está usando, né? Não tá aqui nas perguntas, mas num áudio que essa minha amiga me mandou, ela colocou, né? Por que eu vou usar uma base de cobertura baixa se eu não vou cobrir as coisas? Se eu não vou cobrir, né, todas as minhas sardas, as minhas manchas, as minhas olheiras? Às vezes a gente não quer cobrir mesmo, né? A gente não se importa. Eu, por exemplo, não ligo que apareçam algumas das minhas sardas, algumas das minhas manchinhas, e às vezes nem tenho a intenção de cobrir totalmente as minhas olheiras. Eu gosto de uma base de cobertura entre a cobertura leve e a cobertura média. É o meu gosto particular, e isso daí varia de cada pessoa. Eu uso a base, eu gosto de que ela unifique mais o tom da minha pele mesmo, ela cubra mais aquelas vermelhidões que eu tenho. Eu não me importo, né? Então, para mim, o efeito que eu quero é unificar o tom. É isso. Então, eu uso uma base de cobertura leve, porque eu não me importo de aparecer essas manchinhas. Agora, essa base que eu tô usando, ela é uma base que tem uma cobertura um pouco mais alta, porque eu tava gravando um vídeo testando essa base, né? Então tá aparecendo pouco no meu rosto as minhas sardas ou coisa e tal. Mas no geral eu uso no meu dia a dia uma base mais leve. Mas é uma questão de gosto, tá? Aí depende de cada um o que gosta, né? Agora, para quem, por exemplo, não tá vendo, né? Como que você vai decidir? Aí vai depender do seu critério, né? Tipo, se você usou aquela base e alguém elogiou, disse que você tava bonita, você gostou desse elogio, você então acha, então essa base é uma base que eu gosto. Ou então a sensação tátil que você tem na pele, se aquela base é confortável, né? Se você se sente bem com aquilo, né?
E aí você vai escolher o seu critério para avaliar o que você gosta, né? O porquê você gosta de um determinado tipo de base ou não. E às vezes também, né, a gente coloca a base nem sempre para cobrir tudo, mas quando a gente coloca uma base, mesmo uma base de cobertura mais leve, ela só dá aquela unificada no tom, e depois eu coloco o blush, por exemplo, ela deixa o blush mais evidente. O blush ele se destaca um pouco mais do que se eu colocar o blush na minha pele crua. Então é um outro motivo às vezes pelo qual eu quero usar uma base. Além de unificar o tom da minha pele, ele vai evidenciar um pouquinho mais o resto dos produtos que eu colocar aqui. O blush ou uma sombra, porque daí eu coloco a base na pálpebra também, né? Porque eu unifiquei o tom da pele, ele vai destacar a sombra que eu coloquei no meu olho. Entre outras coisas. Então, esses são os motivos pelo qual a gente pode usar uma base leve. Agora tem se lançado muito no mercado, né? Tá nessa vibe da gente usar umas bases mais leves. Mas tem se lançado muito no mercado umas bases de cobertura zero, praticamente. Aquela base que você passa e realmente ela não cobre nada. Essas bases eu já acho um pouquinho mais sem sentido. A não ser que elas tenham princípios ativos de cuidados com a pele. Aí, na verdade, elas não são uma base, elas são os produtos de tratamento de pele. Como eu já vi uma base... Eu esqueci a marca, mas eu vi uma blogueira testando, acho que semana passada eu assisti um vídeo dela e ela estava testando uma base bem nesse estilo, mas a base tinha ácido hialurônico, vitamina E, tinha proteção solar, tinha alguns outros princípios. Então, ela era uma opção para quando você quer passar algum produto na pele para receber as outras maquiagens, como contorno, como blush, alguma outra coisa assim. E quer ter esses princípios ativos tratando sua pele, mas não quer cobrir. É mais ou menos seria esse mesmo a função. Porque como base mesmo, ela não tinha função nenhuma, né? Mas é melhor do que ficar sem nada por causa dos princípios ativos que tinha aquele produto. Agora, se não tivesse princípio ativo nenhum, aí realmente não teria função de ser na minha visão. Então eu acho assim, que eu já falei bastante no vídeo de hoje, já tá ficando um pouco comprido, né? O vídeo vai ficar meio longo. Se a gente fica só no fala muito blá blá blá, o vídeo começa a ficar chato e maçante. Então eu vou encerrar por aqui respondendo só essas perguntas que foi mais na parte de pele com relação à base, né? Mas ainda tem algumas perguntas, né, com relação à pele, base e tal. E eu vou ver se eu consigo colocar, então, num vídeo na próxima semana, provavelmente também na quinta-feira, né? Ainda nós vamos colocar os vídeos dessa série, eu vou colocar como um vídeo extra por enquanto. Até conseguir encaixar, talvez, né, se ele tiver bastante visualização, dentro dos vídeos normais da programação. É que eu quis colocar como vídeo extra para ele sair logo, porque eu já tinha os vídeos normais programados já até praticamente o final de setembro e eu não queria esperar até lá para colocar esse vídeo. Eu espero que as respostas tenham sido esclarecedoras. Caso não tenham sido, eu quero que vocês, né, comentem aqui, digam para mim o que faltou, o que não ficou bem claro, que aí eu posso, né, tentar elaborar um pouco melhor as respostas para ficar mais claro para vocês. Afinal de contas, assim, eu tô começando, né, desse mundo, né, de trabalhar com as meninas que são deficientes visuais, e eu não posso deixar de elogiar, de citar o quanto eu acho maravilhosa essas meninas, como elas trabalham bem, né, porque eu vejo as fotos que elas colocam e eu acho incrível o que elas conseguem fazer. Para mim, essas pessoas são fantásticas e espero poder ajudar com um pouquinho de conhecimento. E no mais é isso, né? Então eu quero que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que essas informações possam ajudar. E espero que tenha ficado realmente um vídeo esclarecedor. No mais é isso. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.